Olá para todos e para todos, sou o professor Bruno Feital e está começando mais um vídeo do nosso estudo dirigido. Nos nossos estudos dirigidos, estamos falando sobre os conceitos de psicanálise, a psicanálise na contemporaneidade e a prática da psicanálise. Esse é mais um vídeo que eu vou falar sobre uma questão da prática da psicanálise. Referências desse vídeo: análise online na pandemia e depois, do Kneip, as 4 mais 1, condições da análise, também do Kneip, e o início do tratamento do Freud, texto de 1913, que está no volume 10 da Companhia das Letras. Bom, nesse texto, né, o início do tratamento, o Freud vai falar sobre a importância do dinheiro na análise. Então tem vários pontos aqui, eu não pretendo nem esgotar ele, né? Mas assim, é um trecho curto, né? Mais ou menos 2 páginas, mais ou menos, onde ele vai falar sobre a questão do dinheiro como uma necessidade para analista. Sem hipocrisia, ele fala da questão do acesso ao poder. O Freud fala, né, como que na nossa sociedade a gente tende a lidar com o dinheiro de uma forma hipócrita, de uma forma, né, simulada, e ele fala, olha, o analista não pode fazer isso. E vai dizendo sobre a importância do dinheiro. Ele inicia falando ali sobre a importância do dinheiro na análise. Esse não é o texto definitivo ou último sobre isso, e até tem elementos da história do Freud, onde ele vai falar sobre a criação das clínicas públicas de psicanálise. Então, o Freud não dá para a gente pegar ele somente por esse texto. Mas nesse texto ele fala algumas coisas que são impactantes, como o fato de que ele faz uma experiência, ele atende algumas pessoas e ele não cobrava. E por que ele não cobrava? Porque ele estava investigando qual seria o possível impacto de não cobrar, entendendo que o pagamento poderia ser uma resistência à análise. Bom, é, isso vai fazer muito sentido a partir do momento que a gente começar a pensar sobre o que o Kine vai trazer para a gente no seu livro da análise online. Ele, que na verdade não fala sobre a análise online, né? Esse livro é muito interessante, porque ele foi na época da pandemia, ele escreveu assim, ó, vamos pegar aqui as questões da análise, ele pega as 4 mais 1 e começa a fazer lives para ver, e aí, tá? Dá ou não dá para ser essa análise online aí? E ele fala de uma forma muito didática. Então recomendo muito para aqueles que estão ingressando nos estudos sobre a psicanálise. E aí tem uma parte aqui, na página 85, ele vai começar a falar o seguinte, olha, já tem esse debate sobre o pagar do analisando, né? Mas o analista paga? Paga. Ele falou assim, com o que o analista paga? E aí, sem muito mistério, ele vai voltar no texto a direção do tratamento e os princípios do seu poder, do Lacan. E aí ele vai dizer que o analista paga de 3 formas. Ele paga com seu apagamento, ele paga com a falta e ele paga com a interpretação que é devolvida ao analisante na forma de enigma. E é sobre esses 3 tópicos que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Sobre o início, né, quando a gente vai falar sobre a questão do poder. Ele começa esse tópico do texto dele, né, o Kine, falando assim, olha, que nesse texto, né, sobre a direção do tratamento e os princípios de seu poder, ele fala que Lacan lembra que é o analista que dirige o tratamento e que o princípio do poder da psicanálise não reside nele, e sim na palavra falada, sua fala. O analista tem que renunciar o seu poder para transferir toda a palavra ao analisando. Então, assim, resumir aqui no final, né? Porque ele segue a frase dele. O analista, ele dirige a transferência, mas o poder da análise não se dá nessa direção. Ele se dá pela fala. Fala que vai ser enunciada enquanto linguagem aqui. Vai se dar enquanto linguagem, vai para além do que é só verbalizado na palavra, né? E ele, quando chama a atenção para esse foco, ele já está falando, olha, existe o poder da análise, não é na sua direção, é na fala. E se esse poder está na fala, a fala não pode ser
a fala do analista. O analista, ele vai abrir mão desse poder para entregar esse poder ao analisando. Vocês vão perceber como é que essas três formas de pagamento do analista, que é o seu apagamento, a falta e a interpretação, eles vão se interconectando, né? Então, nesse texto, Lacan, na verdade o Quiné, vai lembrando sobre a implicação do sujeito de não se colocar, de se apagar. É aquele exemplo, né? Eu uma vez estava na sala dos professores e aí chegou uma professora exaurida, sentou assim no sofá da sala dos professores e falou: Nossa, tô muito cansada porque meu dia foi isso e aquilo, e na escola eu tive que lidar com um menino que ia assim assado e que foi assim não sei quanto, e contou toda a dor dela. E estávamos uma outra professora e eu, e assim que ela terminou de falar, uma outra professora virou: E eu? Que sofri por causa disso, que tô assim, blá 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 blá. Ou seja, ali não há apagamento. Né? E o que o analista faz? Ele se apaga. Ele se apaga porque ali não é o momento da dor dele, tampouco ele deve de dizer para o outro o que fazer. Também não seria o caso, né, da gente escutar, não, o que é muito comum, né, quando a gente está fora da ideia da análise. O sujeito ele vai te dar uma resposta, ele vai saber o que você tem que fazer, ele vai te indicar o que é para fazer. Ah, mas se é comigo, eu fazia assim. Então, na análise, você precisa desse apagamento do analista. E aí, eu vou pegar um parágrafo aqui para fazer essa leitura, onde o Quiné diz o seguinte: Lacan nos diz que o analista paga de três maneiras. A primeira é com a sua pessoa. O que significa? Ele apaga-se prestando-se aos fenômenos da transferência. Ele paga apagando-se como ego. Não interessa a pessoinha do analista. O que interessa é que e quem ele vai representar no lugar de endereçamento para aquele sujeito que está ali endereçando-lhe por estar no lugar do outro, grande outro, seu amor de transferência. Tem um trecho à frente que eu acho muito interessante, porque tem um dito muito famoso que ele é acreditado ao Jung, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar outra alma humana, seja apenas outra alma humana. E olha só o que o Quiné escreve aqui. Se o analista não paga com a sua pessoa, e aí olha que interessante, nesse apagar é o que o analista paga, né? Ele paga, ele tem que se apagar, ele apaga, né? Então, se o analista não paga com sua pessoa, se apagar, ou seja, se ele não se apaga como pessoa, como ser humano, como uma alma que entenderia outra alma, não há análise possível, pois o próprio analista seria um obstáculo à transferência e associação dele. Então, o analista não tem que se colocar. Como esse vídeo é curto, a ideia é de eu trazer outros elementos, eu quero pegar para vocês sobre essa questão da falta. Né? Por que ele vai falar da falta? Porque o analista, como foi colocado aqui, ele ocupa para o analisando esse lugar do grande outro. E ele, ao ocupar esse lugar do grande outro, não vai responder como o grande outro. Olha que curioso essa contradição. O analista vai se colocar no lugar do grande outro, ele vai ser colocado como lugar do grande outro, mas ele não responde. Ele responde com o seu não responder. E aí o silêncio se torna uma forma dessa resposta. O que não quer dizer também que o analista tem que ficar em silêncio o tempo todo. O analista ele devolve com a falta para o sujeito. Ele devolve mostrando a falta do grande outro. Olha que interessante. Para quê? Para que seja tomado pelo sujeito o poder. O poder da fala para o poder da linguagem e o poder do ato. O analisante fala, o analista interpreta. O analisante fala, o analista faz silêncio. O analisante fala, o analista corta. E a nossa forma de devolver o poder não é com o que a gente acha, né? Porque o analista, como o próprio nome diz, ele está ali analisando, mas ele não diz o que fazer e nem qual é o melhor caminho. Ele devolve para o sujeito sempre na forma de um enigma, de uma interrogação, para que o sujeito se aproprie das suas dúvidas e
ele mesmo resolva qual é a melhor forma para fazer isso. Bom, para mais aprofundamentos sobre esse tema, eu indico a leitura desse trechinho também curto do livro do Quilê e me coloco à disposição para as demais dúvidas que a gente vai ter durante os nossos estudos. É isso, pessoal. Bons estudos, boas leituras e até a próxima.